Bom dia! Retornando aí aos nossos estudos em HTML, CSS, JavaScript e PHP, hoje nós vamos dar sequência à criação do site Mercado Preso, que é o concorrente do nosso Mercado Livre. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer duas divisões do nosso site. Na última aula, nós aprendemos a fazer essa área de alguns produtos que são destaques dentro da nossa loja. E na aula de hoje, nós vamos fazer esta área de promoção, que foi uma homenagem que a gente fez para o Dia dos Pais, ok? Então a gente vai colocar esse banner aqui. Esse banner foi produzido no Photoshop. Daqui a um tempo eu vou colocar também umas aulas de Photoshop para a gente poder construir esses banners para colocar dentro do site, fazer postagens para as redes sociais utilizando o Photoshop, e nós vamos fazer também essa área aqui de pagamento, ok? Onde nós temos aqui pagamento rápido e não seguro, com o Mercado Preso, um ícone que está disponível lá na pasta de imagem, até 24 parcelas sem juros com o Mercado Preso, e aqui também tem um ícone. Parcelamos com juros o mais alto do Brasil, e aí também tem um ícone aqui. Pagamento com Pix, rápido e não eficiente. Aí tem a simbologia aqui do Pix. Então nós vamos criar essas duas áreas do nosso site, ok? Lembrando, como nós estamos trabalhando com uma linguagem PHP, nós precisamos ativar um simulador de servidor. Para isso, nós vamos vir aqui no Digite aqui para pesquisar, e vamos localizar este simulador. Então, eu vou dar um clique aqui e vou digitar Webserver. Então, é esse aplicativo que vai possibilitar que a gente possa rodar a linguagem PHP. Vou dar um clique nele, ele vai permitir, vou clicar aqui para permitir, que é o sistema operacional Windows. Vamos esperar alguns segundos, ele vai carregar para nós esse simulador de um servidor. E nós temos que esperar ele aqui dentro da nossa barra de tarefas, ele ficar verde. A partir do momento que ele ficar verde, o meu computador já vai estar simulando um servidor. Pronto, como vocês podem ver aqui, ó, ele já ficou verde. E a partir desse momento ele está simulando no meu computador um servidor por causa da linguagem PHP. E agora nós precisamos de um editor HTML, um editor JavaScript, um editor PHP, um editor para CSS. O que nós vamos utilizar é o Visual Studio Code, que ele é gratuito, vocês podem baixar aí diretamente na internet, ok? Quando eu abro o Visual Studio Code, eu vou abrir aqui dentro do meu explorador o meu projeto que está organizado em pastas. Eu vou clicar aqui em abrir pasta. O que nós temos que lembrar? Como a gente está usando a tecnologia de servidor do Webserver, e nosso site ele tem que ficar armazenado num local específico. Então nós vamos clicar aqui em disco local C2 pontos. Vamos vir aqui na pasta WUP64. Dentro da pasta WUP64 nós temos aqui a pasta www. E aqui nós temos o nosso projeto, que é site_mp, que é Mercado Pago. Vou dar 2 cliques rápidos e vou clicar no botão adicionar. Ele vai colocar aqui o meu projeto desse lado aqui. Então tem aqui a pasta CSS, tem a pasta IMG, tem a pasta JavaScript, e aqui eu tenho o arquivo principal do meu site, que é o index.html. Então eu vou dar um clique aqui no index.html, e aqui nós temos o código que nós estamos desenvolvendo. Então tem aqui o início da construção do banner, início das promoções, que são os cards, que foi a última parte que nós desenvolvemos. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos vir aqui no final dessa divisão, que é a divisão dos cards, acima do main, que é o conteúdo central do meu site. Então eu vou dar um clique aqui, vou dar uns 2 enters para poder separar, vou colocar um comentário. Esse comentário basta você digitar o sinal de menor e a exclamação. E aí eu vou colocar
colocar início da promoção do mês. O certo era da Dia das Crianças, né? Mas a partir do momento que eu construí esse site, a gente estava dentro do mês de agosto, e lá era o Dia dos Pais. O certo já era o designer gráfico já ter feito um banner do Dia das Crianças para poder adicionar, ok? Então eu vou vir aqui, vou digitar div, vou colocar um ponto, que aí eu já vou dizer qual é o nome dessa classe que eu quero. Vou digitar aqui, ó, promocão, sem acento, sem ser cedilha. Então ele vai criar uma div para mim com a classe promoção. Vou apertar o Tab, ele já criou aqui a div, vou dar um Enter para poder separar. E aqui é apenas uma imagem. Tá? Então eu vou digitar aqui o código IMG, vou apertar o Tab, ele já vai vir aqui para o SRC, que vem da palavra source, onde eu tenho que dizer aonde que está esta imagem. Então eu vou dizer o seguinte, está na pasta IMG, barra. O nome do arquivo é Promocão, que eu construí lá no Photoshop. O seu formato é PNG. Agora eu vou vir aqui na propriedade Alt e vou digitar o valor. Vou colocar aqui, ó, Dia dos Pais. Ok? Simplesmente isso. Uma div, dentro dessa div, uma imagem. Vou pressionar o Ctrl S para poder salvar. Vou abrir o meu navegador. O navegador que mais se utiliza aqui no Brasil é o Chrome. Então vou dar um clique em cima dele. Aqui dentro do Chrome, eu vou vir aqui na barra de endereço, na parte superior. E como a gente está usando a tecnologia de servidor, eu tenho que digitar localhost barra o nome da pasta onde está o meu projeto, que é site MP. Então eu venho aqui na barra de endereço, vou digitar localhost, porque estamos usando a tecnologia de servidor, barra o nome da pasta onde eu estou desenvolvendo o meu projeto. Vou dar um Enter, ele vai carregar aqui o meu projeto, que está sendo construído, e aqui na parte de baixo, ó, ele já colocou o nosso banner. Só que repare que esse banner ele não está ocupando 100% da tela. Ó. Pelo tamanho que eu construí ele, tá? Ficou faltando aqui, ó, um pedaço aqui da esquerda e um pedaço aqui do lado direito. Então nós precisamos consertá-lo. Para isso nós vamos utilizar a tecnologia CSS. Para fazer esse procedimento, nós vamos voltar no nosso editor. Vamos dar um clique aqui na pasta CSS. Dentro da pasta CSS, vou dar 2 cliques rápidos em estilo.css, que é o nosso arquivo de formatação. Pronto. Ele abriu aqui o nosso estilo, aonde nós estamos fazendo toda a formatação do nosso site. E a gente parou aqui na formatação dos cards. Vou descer mais um pouco. Então, aqui dentro do estilos, nós vamos primeiro colocar um comentário. Para colocar o comentário dentro do CSS, nós vamos colocar a barra, digitar 2 vezes o asterisco e colocar a barra de novo. Aqui dentro eu vou dar uns 10 tracinhos, que eu gosto dessa viadagem, e vou colocar formatação da promoção. Vou colocar uns 10 tracinhos só para poder dar um destaque, ok? Então eu vou colocar o ponto, vou colocar o nome da minha divisão, que é Promocão. Qual é o elemento que eu quero mudar, que é a imagem. Vou abrir as chaves e vou dizer qual é a propriedade que eu quero alterar, que é o width. E eu quero 100%, para que ele ocupe 100% da minha página, ponto e vírgula. Então eu quero que ele pegue a minha imagem e aumente a largura da minha imagem em 100%, para ele ocupar toda a página. Vou dar um Ctrl S, vou voltar aqui no meu site, você pode ver que ele está aqui, ó, não pegou todo o site. Vou atualizar pressionando o F5. Olha lá, agora ele já está ocupando toda a área da minha página. Ok? Vou voltar aqui agora
para o meu site. E agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó, que é a parte dos pagamentos, ok? Então, agora vai ser essa parte aqui. Também é muito simples, não tem muita dificuldade. Então, eu vou clicar aqui no editor HTML. Vou vir aqui no meu index.html. Deixa eu só trocar ele aqui. Vou vir aqui no final da div, ainda acima do main, que é o conteúdo central. Vou colocar o comentário, então eu vou colocar sinal de menor, exclamação, 2 tracinhos, ok? E vou colocar início das formas de pagamento. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma divisão. Essa divisão eu vou chamar de pagamento. Ok? Vou apertar o Tab. E aí ele vai criar aqui para mim uma divisão com a class pagamento. O que seria essa divisão? Essa divisão, deixa eu botar aqui no meu site, é esse espaço que vai pegar todos os dados, ó. Que é essa área aqui, ó, marrom. Ok, ó. Então eu vou criar essa divisão para ele ocupar toda a área do meu site. E dentro da divisão, eu vou criar outras divisões. São essas divisões aqui. E dentro de cada uma dessa divisão, tem um título, tem um texto e tem uma imagem. Ok? Então agora eu vou criar essas divisões internas. Eu vou criar aqui, ó, div, ponto, e vou abreviar pagamento, PEG. Então, eu vou criar uma divisão chamada PEG para poder colocar os elementos que vão aparecer. Vou apertar o Tab e vou dar um Enter. Então, o primeiro elemento que nós vamos colocar é um título. Então, para isso, eu vou usar a tag H3. Vou apertar o Tab e vou digitar... E vou digitar aqui, pagamento rápido e seguro. Vou clicar aqui no final, vou dar um Enter. Agora eu vou colocar um texto através da tag parágrafo. Eu vou colocar aqui, ó, com cartão mercado preso. Então, pagamento rápido, se ele tiver o cartão mercado preso, ele vai pagar muito mais rápido e com uma segurança maior. E agora vem a imagem. Então, eu vou colocar IMG, vou apertar o Tab, aí dentro do SRC, que é o Source, eu vou digitar IMG, que é a pasta, barra. O nome da imagem é money.png. Aqui no texto alternativo, vou colocar pagamento mercado pago. Pronto. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou até o meu navegador, que é o Chrome. Vou apertar o F5 para poder atualizar. Olha lá. Ó. Pagamento rápido e seguro. Com o cartão mercado preso. E a imagem. Ok? Vou voltar no meu editor. Vou clicar aqui no final dessa div, que é a div do Pag. Vou dar uns 2 enters para não ficar muito próximo. Vou digitar de novo. Ó, div, ponto, que é uma classe, Pag. Vou apertar o Tab. Vou manter o mesmo nome da divisão. Por quê? A partir do momento que eu fizer a formatação CSS, ele já vai alterar por inteiro as 3 opções. Então, eu vou começar pelo título. H3, vou apertar o Tab. Agora, o texto é diferente. Vamos colocar aqui, ó, até 24 vezes parcelado. Uma ordem, agora é um P. Nesse P, com cartão Mercado Pago. Então, se ele comprar pelo Mercado Pago, com cartão, faltou o R aqui, ele vai poder parcelar em até 24 vezes. Agora, a seguir na ordem, vem uma imagem. Então, eu vou digitar IMG. Aí, aqui dentro do Source, eu vou colocar IMG. O nome da imagem é Card. E ela é do tipo PNG. Aí, eu vou colocar aqui, ó,
no Alt. Pagamento com cartão Mercado Pago. Pronto. Esse C aqui tem que ser minúsculo. Pronto. Vou dar um Ctrl S. Vou lá no meu site através do Chrome. Vou apertar o F5. Olha lá. Até 24 vezes parcelado, com cartão Mercado Pago. E aqui a imagem. Vou voltar lá novamente. Vou vir aqui no final da div, ó, do PEG. Vou dar uns 2 enters e vou fazer de novo. div.peg. Mesmo nome da divisão para poder, na hora que formatar, facilitar o nosso trabalho. Então eu vou colocar aqui, ó. Primeiro é sempre um H3, que é o título. O título nós vamos colocar aqui, ó. Parcelamos com juros. Fazendo uma pequena brincadeira aí na hora da construção do site. Vou colocar o P, que é um texto. E vou colocar aqui, ó. O mais alto do Brasil. Ninguém vai comprar na nossa loja, hein? Estudando com alegria. O mais alto do Brasil. E agora eu vou colocar uma imagem. IMG, SRC. Vou falar que a minha imagem está dentro da pasta IMG. O nome dela é Money 1.png, que é o tipo dela. E vou colocar aqui pagamento, mercado, preço. Pronto. E repare, estou seguindo a mesma estrutura porque eu quero o mesmo padrão para todos. Vou dar um Ctrl S para poder salvar. Vou lá no meu Chrome. Vou apertar o F5 para poder atualizar. E já apareceu aqui, ó. Parcelamos com juros. O mais alto do Brasil. E aqui tem a imagem do dinheiro. Vamos lá para mais uma forma de pagamento. Voltei aqui no editor. Vou clicar aqui no final. Vou dar uns 2 enters para poder separar. E vou colocar div.peg, mantendo a mesma estrutura. Vou dar o tab. Vou dar um enter agora. Então, primeiro vem um H3. Dentro do H3 eu vou colocar Pix. Vou vir aqui no final do H3. Vou colocar agora o parágrafo. Vou colocar aqui, ó. Rápido e não seguro. Vai que alguém hackeia seu Pix aí, né? Vou dar um Enter e vou colocar IMG, porque agora vem a imagem. Dentro do source eu vou colocar IMG barra, o nome da imagem é Pix e seu formato PNG. E agora eu vou vir aqui no Alt e vou colocar pagamento com Pix. Como o Pix é uma sigla, todas as letras maiúsculas. Vou dar um Ctrl S. Vou voltar lá no meu navegador, que é o Chrome. Vou apertar o F5 para dar uma atualizada. Ó, e já apareceu aqui, ó, Pix. Rápido e não seguro. Então agora eu tenho todos os elementos dentro do meu site. Agora nós vamos fazer a formatação desses elementos, que é fazer a mudança visual. Então, vou voltar aqui para o meu editor, que é o Visual Studio. Vou dar um clique aqui na guia Estilos, que é o local que a gente faz a formatação. A última formatação que a gente tinha feito era aqui a formatação da promoção. Vou clicar aqui no fechamento das chaves, vou dar uns 2 enters e vou colocar um comentário. Barra, asterisco, asterisco, barra. Vou vir aqui entre os asteriscos, vou colocar umas 10 vezes aí esses tracinhos que eu gosto. E vou colocar formatação dos pagamentos. Vou colocar mais 10 tracinhos para manter uma identidade. Vou clicar aqui no final, vou dar uns 2 enters. O primeiro elemento que eu tenho que formatar é a div pagamento. Então, como ela é uma classe, eu vou colocar ponto pagamento. Pagamento. Vou abrir as chaves e vou dar um enter. O que eu vou mudar dentro da div pagamento? Primeiro eu vou mudar o display. O display eu vou colocar aqui flex. O que faz o flex, pessoal? Ele vai pegar cada um daqueles elementos e vai colocar um do lado do outro, ok? Vou dar um enter e vou colocar
Como que eu quero essa distribuição? Então, eu vou colocar aqui, ó, justify content space around. Então, eu quero que ele separe cada um dos elementos fazendo a sua separação correta com a mesma distância, ok? Vou colocar aqui o align items, vou dizer que eu quero centralizado, que esse aqui é o alinhamento na vertical, ok? O justify content é o alinhamento na horizontal, o align items na vertical. Então, eu quero centralizado para ficar no meio. Qual a largura que eu quero? Eu quero uma largura dessa divisão de 90%. Então, eu não quero que ocupe toda a página. E eu vou colocar uma margem. Essa margem é o que vai fazer a separação de um elemento para o outro. Então, eu quero 1% nas laterais e eu quero automático, tá? Perdão, 1% eu quero em cima e embaixo e nas laterais eu quero automático. Vou dar um Ctrl S para poder salvar. Vou voltar lá no meu navegador, que é o Chrome, e vou atualizar pressionando o F5. Olha só. Ele já pegou, já colocou um do lado do outro, display flex. Quando eu coloquei o space around, ele fez essas divisões aqui, ó, com a mesma distância. Ele colocou 1% acima e 1% abaixo, tá, de distância, ok? E ele já centralizou os conteúdos. Se a gente pegar aqui, ó, até 24 vezes parcelado, ele está centralizado junto com o maior texto com o cartão Mercado Pago, ok? Então, essa é a formatação da div principal, que é pagamento. Vamos continuar. Vou voltar aqui no meu editor. Vou clicar aqui nas chaves. Agora eu vou fazer a formatação individual. Então, eu vou colocar aqui, ó, ponto peg. Esse ponto peg quer dizer que agora eu vou fazer a formatação dentro da divisão peg. Ok? Vou abrir as chaves. E eu vou colocar aqui, ó, que eu quero o page de 1%. Quando eu coloco o page de 1%, eu quero separar esses elementos 1%, tanto em cima quanto embaixo, quanto na esquerda, quanto na direita. Vou dar um Ctrl S. Vocês vão ver que ele está muito colado, essas informações, uma próxima da outra. Ó, tá muito próximo. E eu estou dizendo que eu quero 1%. Então, eu vou apertar o F5. Olha lá, ele já deu uma separada, aumentando 1% aí a mais, que é a distância interna. Não ficar tão colado. Vou vir aqui, vou colocar peg, e agora eu vou formatar o elemento H3, que são os títulos. Aqui eu vou mudar a cor, então eu vou colocar color. Como a gente está trabalhando com variáveis, eu vou digitar var e vou colocar o nome da variável, que é a cor 4. Ponto e vírgula. Então eu vou usar a minha cor 4 para os elementos H3. Vou pressionar o Ctrl S. Vou voltar dentro do meu navegador e o H3 é aqui, ó, pagamento rápido, até 24 vezes parcelado, parcelamos com juro e Pix. Vou apertar o F5, olha lá, já mudou para um bege um pouco mais claro, que é o H3. Agora a gente vai formatar o P, que é esse parágrafo, que é o elemento que vem logo abaixo. Então, eu vou voltar lá no meu editor. Vou vir aqui no final das chaves, vou dar uns 2 enters e vou digitar, ó, vai lá na div peg e você vai mudar o elemento P, que é o parágrafo. Abri as chaves e fechei. Então aqui eu vou digitar color, também vou usar a variável e aqui vai ser a cor 1, ponto e vírgula. E aqui eu também vou mudar o tamanho da letra. Então vou colocar um font size e eu vou diminuir. Eu quero 0.8 Ray. O que é esse 0.8? Lá no início da construção do site, eu falei que todo o texto eu queria com tamanho de 18 pixels, tá? Um pouquinho maior. E agora eu estou dizendo que dentro da div peg, dentro do elemento P,
eu quero diminuir para 0,8. Então ele vai pegar aqueles 18 pixels e vai diminuir para 0,8. Isso vai dar mais ou menos ali 12 pixels, 10 pixels mais ou menos o tamanho da letra, ok? Vou pressionar o Ctrl S, vou voltar no meu navegador. Então ele vai mudar aqui, ó, com o cartão Mercado Pago, com o cartão Mercado Pago mais alto do Brasil, rápido e não seguro. Vou apertar o F5, olha lá, ó, com o cartão Mercado Preso, porque eu quero dar destaque para o título, ok? Agora nós vamos fazer a formatação dessas imagens, que são os ícones. Eu vou voltar lá no meu editor, vou clicar no final, vou colocar aqui, ó, ponto PEG. O que eu vou mudar? O IMG, que são as imagens que estão dentro da divisão PEG. O que eu vou mudar aqui? Eu vou mudar a distância interna. Então, eu vou colocar page-top, tá? Que eu quero abaixar eles em 8%. Então, eu quero distanciar eles 8% do elemento P, que é o elemento que está acima. Vou dar um Ctrl S. Vou voltar aqui no meu navegador, ó, vocês podem perceber que ele está bem próximo do elemento P, as imagens. Vou apertar o F5, olha lá, ele já deu uma distância. Olha lá, para não ficar tão colado, ok? Então a aula de hoje foi isso, desculpa aí o tempo que eu fiquei sem colocar aulas dentro do canal, porque semana retrasada foi as eleições, e eu sou um cara assim muito conectado com eleição, né? Então, eu passei o dia inteiro acompanhando como que estava a votação, aí à noite eu fui ver como que estava a apuração, né? O resultado não foi o que me agradou, infelizmente, mas tenho certeza que agora no segundo turno as coisas vão acontecer o melhor para o nosso país, para a nossa educação, que eu acredito muito que isso vai acontecer, e para isso a gente precisa manter o atual governo, ok? E aí eu estava meio chateado, aí domingo eu fui encontrar com uns amigos meus para a gente tomar uma cervejinha, porque a gente também não é de ferro, né? E aí hoje, feriado, tô aqui descansando, já coloquei essas duas partes aqui para vocês, tá bom? Não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar seu like, isso ajuda bastante para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho, aprender, tá? Porque as empresas vão precisar de programadores no futuro. Eu sempre falo para meus alunos, gente, fazer inglês, programar, continuar estudando, é o que vai fazer a gente mudar de vida, ok? Fique com Deus e até a próxima aula. Se cuidem, ok?